Você já parou para pensar como é o inferno de verdade? O conceito do inferno descrito na Bíblia tem sido objeto de intrigas, debates e reflexões ao longo de várias gerações. Em sua essência, o inferno é comumente compreendido como um lugar ou estado de punição após a morte. Como seria o inferno? O que a Bíblia nos diz sobre sua natureza? Saudações, queridos amigos. Hoje vamos nos aprofundar em uma reflexão sobre a vida após a morte, explorando os ensinamentos da Bíblia e desvendando mistérios que têm cativado a humanidade ao longo dos séculos. O que realmente nos é revelado sobre o além? Se você se interessa por esse conteúdo, está convidado a participar. Eu gostaria do seu apoio através da sua inscrição para garantir que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. O inferno é descrito como um fogo ardente e um lugar de sofrimento intenso. A Bíblia frequentemente menciona que o inferno é representado por um fogo abrasador. Apocalipse 20:10 afirma: "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todo o sempre." O castigo eterno é realmente o destino reservado para os perdidos. A resposta é afirmativa. As palavras usadas não deixam margem para dúvidas. O grego não poderia ter sido mais claro. De maneira incisiva, ao mencionar tanto o dia quanto a noite na frase "pelos séculos dos séculos", que significa literalmente "até os séculos dos séculos", Jesus foi citado dizendo que o fogo nunca se apaga. Marcos 9:43. Se sua mão o leva ao pecado, corte-a. Isso significa se afastar da fonte da tentação. É preferível entrar na vida aleijado do que ter duas mãos e ser lançado no inferno, no fogo inextinguível. Você sabia que a palavra inferno vem da tradução grega antiga do termo hebraico para o vale de Inom? Este era um local fora das muralhas de Jerusalém que estava contaminado com a adoração a Moloque e sacrifícios humanos, levando ao seu uso como um depósito onde o lixo era queimado. O fogo ardente e os vermes que o infestavam o tornavam uma representação vívida e marcante do destino dos condenados. Este lugar também é chamado de o Lago de Fogo, conforme descrito em Apocalipse 20:13-15. É onde a morte e o Hades, o reino dos mortos, são lançados. Este é o segundo tipo de morte, o Lago de Fogo, uma separação eterna de Deus. Se o nome de alguém não estiver registrado no livro da vida, será lançado no Lago de Fogo. A mensagem de Jesus era clara. Considerando o quão terrível é o inferno, qualquer sacrifício vale a pena para evitá-lo. Portanto, não devemos pensar no reino de Deus apenas em termos de recompensa. Devemos também considerar o sacrifício, a escuridão e o desespero. O inferno também é descrito como um lugar de completa escuridão em Mateus 8:12, onde é mencionado que alguns serão lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Imagine estar em um lugar tão escuro que você não consiga ver nada, apenas ouvindo os sons de tristeza e desespero. O uso de artigos definidos com choro e ranger de dentes destaca a natureza aterrorizante da cena. Você rangeria os dentes nesse momento apenas se estivesse sofrendo uma dor insuportável. No inferno, há um ranger de dentes constante, isso é certo. Jesus não hesitou em falar sobre o inferno. De fato, ele o fez mais frequentemente do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Existem certos ministérios que nunca mencionam o inferno ou qualquer coisa relacionada em seus sermões. Eles serão separados de Deus e de qualquer outra fonte de conforto genuíno e serão lançados na escuridão. Essa é a escuridão que surge da exclusão do céu, o lugar da luz sem esperança. É a escuridão resultante da falta do céu, a morada da luz. Aqueles que estavam do lado de fora estão nas regiões das trevas, mas isso não é o pior. Haverá choro e ranger de dentes. A aflição dos condenados é descrita como uma grande angústia, lágrimas derramadas sem propósito e tormento do espírito, uma oração eterna. Isso descreve o sofrimento que os condenados enfrentarão como consequência da ira de Deus. Aqueles que são condenados por seus pecados rangerão os dentes, olhando com inveja para a felicidade dos outros e refletindo com medo sobre o passado que já se foi. Solidão.
A solidão é um dos sofrimentos mais profundos. O sentimento de isolamento total, de estar completamente separado do amor e da misericórdia de Deus, pode ser uma das características mais marcantes do inferno. Em 2 Tessalonicenses 1, é dito que essas pessoas pagarão o preço e sofrerão a punição da destruição eterna, sendo expulsas da presença do Senhor e da glória do seu poder. É impossível que haja um Deus que não puna o pecado. A ideia de que um Deus que é amor não pode punir o pecado ignora o fato de que Deus também é santo e deve agir de acordo com o que é justo e equitativo no mundo. A punição mencionada aqui é definida como destruição eterna, usando a palavra ionos, que é usada 7 vezes no Novo Testamento e nunca se refere à aniquilação. O termo se refere à perda. Em Lucas 5,37, Jesus faz referência às odres que foram destruídas, indicando que não eram mais úteis. Embora ainda existissem, não podiam mais ser aproveitadas. Contudo, a presença do fogo não é o único aspecto que caracteriza o inferno. Os 3 jovens hebreus em Daniel 3 não experimentaram nenhum conforto, apesar de o Senhor estar com eles no fogo. Conforme o nome sugere, o inferno é um lugar onde os seres humanos, separados de Deus e de tudo o que é bom e abençoado em sua presença, encontram-se. O conceito do inferno, como descrito na Bíblia, pode ser resumido na frase da presença do Senhor. Não há mais nada a ser dito sobre os seus horrores, exceto o fato de que Deus e cada aspecto de seu caráter estarão ausentes do inferno, exceto um: sua justiça implacável e santa. Não é errado para Deus exercer vingança. Entendemos isso quando compreendemos o que a palavra vingança significa no grego antigo. O termo traduzido como vingança não tem conotação de ser vingativo. É um termo composto que deriva da mesma raiz que a palavra traduzida como justiça e transmite a ideia de uma administração firme da justiça que não vacila. Quando nos deparamos com o termo destruição eterna, não devemos abandonar a ideia de que o tormento é eterno. Assim como as bênçãos do céu são eternas, a punição do inferno também é. A questão sobre o inferno ser literal ou simbólico é levantada. Algumas pessoas consideram que essas descrições podem ser simbólicas, como metáforas para nos ajudar a compreender a gravidade da situação. Seja um fogo literal ou uma escuridão simbólica, o ponto principal é que o inferno é um lugar terrível. No Antigo Testamento, a palavra hebraica frequentemente traduzida como inferno é Sheol, o termo que descreve o reino dos mortos, um lugar sombrio para onde os ímpios são destinados após a morte, tem suas origens na crença religiosa. Muitos se questionam sobre a razão pela qual Deus criou esse lugar de sofrimento, conhecido como inferno. Jesus esclareceu que o inferno foi inicialmente preparado por Deus para o diabo e seus anjos caídos. Sua criação estava destinada a ser a punição final para esses líderes da grande rebelião celestial. Embora tenha sido concebido para os anjos rebeldes, os seres humanos acabam lá por escolherem se alinhar com o diabo e seus seguidores. O fogo eterno foi reservado para eles, mas alguns humanos também compartilham esse destino, devido às suas escolhas e à responsabilidade dada por Deus para decidirem sobre seu destino eterno. Embora seja difícil compreender a ideia de anjos caindo da graça, a história da Bíblia mostra que isso é possível. O inferno, como parte da criação, foi estabelecido por Deus, pois todas as coisas, visíveis e invisíveis, foram criadas por Ele. A boa notícia é que Deus, em sua misericórdia e amor, oferece um caminho de salvação através de Jesus Cristo, permitindo que as pessoas evitem o destino do inferno ou do lago de fogo, se confiarem nele. Cristo, sendo um Deus amoroso, permitiria que alguém fosse para o inferno? A resposta, de acordo com os ensinamentos bíblicos, é afirmativa. Não é que Deus deseje isso, mas é a própria escolha do homem que o conduz ao inferno eterno, devido à sua obstinação, egoísmo e preferência por prazeres pecaminosos, recusando assim o caminho da salvação oferecido por Deus para uma vida eterna ao seu lado. Chegará um momento em que a justiça será aplicada. Cada indivíduo enfrenta pelo menos 2 eventos inevitáveis no futuro, nenhum dos quais pode ser agendado. O primeiro evento é único para cada pessoa, enquanto o segundo
é comum a todos. Todos nós, de alguma forma, desobedecemos a Deus. E esse pecado merece a punição máxima, que é a morte. Considerando que todo pecado é, em última análise, uma ofensa contra Deus, e Deus sendo um ser infinito e eterno, a punição pelo pecado, que é a morte, deve ser infinita e eterna. O inferno representa essa morte infinita e eterna que merecemos devido aos nossos pecados. Jesus mesmo indica que o castigo no inferno é tão eterno quanto a vida no céu. Aqueles que estão no inferno estão sujeitos eternamente à ira de Deus. Eles reconhecem a justiça de sua punição e sabem que são os únicos responsáveis por suas escolhas. Existe o inferno? Quando nos deparamos com questões tão profundas como a vida após a morte, muitos recorrem à Bíblia em busca de orientação. Uma dessas questões é a existência do inferno. Vamos examinar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Enquanto muitos acreditam no céu, a crença no inferno é menos comum. No entanto, a Bíblia afirma que ambos são reais. Todos nós cometemos erros, chamados pecados. Romanos 3:23. A Bíblia ensina que a consequência justa de nossos pecados é a morte. Romanos 6:23. O inferno é retratado de várias maneiras nas Escrituras. Um lugar de fogo eterno. Mateus 25:41. Um fogo que nunca se apaga. Marcos 9:44-48. Um local de destruição eterna. 2 Tessalonicenses 1. Um lugar de tormento constante, onde a fumaça do sofrimento sobe para sempre. Apocalipse 14:10-11. Um lago de fogo ardente, onde a tormenta é interminável. Apocalipse 20:10-15. Onde está o inferno? A Bíblia não nos oferece coordenadas precisas para localizá-lo, embora o descreva como um lugar de tormento genuíno. Sua localização exata permanece envolta em mistério. Pode estar dentro dos limites de nosso universo físico, ou talvez exista em um plano ou dimensão completamente distinto. Contudo, o que importa é que a Bíblia enfatiza a importância de viver uma vida justa para evitar esse local de tormento, em vez de determinar sua posição geográfica. Advertências sobre o inferno. A Bíblia retrata o inferno de várias maneiras, usando imagens que ressaltam sua gravidade e temor. De acordo com as Escrituras, o inferno é uma realidade inegável, descrito como um lugar real destinado ao julgamento. Os apóstolos também alertaram sobre o inferno. Nas cartas de Paulo, por exemplo, ele fala da ira que está por vir e da importância da salvação através de Jesus. Para evitar tal destino, conforme ensina a Bíblia, é fundamental compreender que o inferno é real e representa um lugar de punição e separação de Deus, descrito com imagens que destacam sua terrível natureza. A mensagem central das narrativas bíblicas é a importância de buscar o amor e a misericórdia divina, e por meio da fé em Cristo, é possível escapar dos tormentos do inferno. Em suma, a Bíblia reafirma a realidade do inferno, mas também oferece esperança através de Jesus para evitar esse destino e alcançar a vida eterna. O inferno, ao invés de ser apenas um local de condenação, desempenha um papel fundamental na narrativa maior de redenção e salvação apresentada na Bíblia. Ele serve como um alerta contra o orgulho e a rebelião, mas também como um símbolo de esperança, pois, embora seja uma realidade, a salvação é possível. A morte, um aspecto inevitável da existência humana, tem sido objeto de reflexão, medo e esperança ao longo da história. Diferentes culturas e religiões têm diversas concepções sobre o que ocorre após a última respiração de uma pessoa. A Bíblia oferece perspectivas sobre a vida após a morte, esclarecendo o destino tanto dos que têm fé quanto dos que não têm. A questão de se há vida após a morte é uma das indagações mais profundas da humanidade, como levantado no livro de Jó, que questiona se um homem, ao morrer, viverá novamente. Jesus Cristo, por meio de seus ensinamentos e ressurreição, oferece esclarecimentos sobre a existência de uma vida além da morte. Ele confirma essa realidade desafiando os saduceus, que negavam a vida após a morte, citando as Escrituras que afirmam que Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. Marcos 12, 26, 27. Além disso, Jesus conforta seus seguidores ao falar sobre a vida após a morte no céu.
garantindo-lhes que ele preparará um lugar para eles na casa do Pai. João 14, 1-2. Ele descreve dois destinos possíveis para as almas: conforto ou tormento, como visto na parábola do rico e de Lázaro. Lucas 16, 22-23. Jesus esclarece ainda mais esses caminhos distintos em seus ensinamentos, destacando que a fé nele determina o destino após a morte. João 3,15, João 3,8. Aqueles que creem em Jesus têm a promessa de vida eterna, enquanto os que o rejeitam enfrentam a condenação. Ele alerta sobre a realidade do inferno, um lugar de sofrimento eterno, e insta as pessoas a fazerem a escolha sábia de seguir o caminho estreito que leva à vida. A ressurreição de Jesus confirma sua vitória sobre a morte, oferecendo esperança aos crentes. No entanto, para aqueles que rejeitam a salvação, a vida após a morte será de condenação eterna, como retratado no livro do Apocalipse. A noção do inferno pode inspirar medo, mas a boa notícia é que podemos evitar esse destino ao aceitarmos Jesus e seu sacrifício por nós. O momento para isso é agora, pois hoje é o dia da salvação, e não devemos procrastinar. É crucial depositar nossa fé em Jesus imediatamente, garantindo assim nossa presença eterna no céu, ao invés de enfrentar a punição eterna no inferno. Embora o medo do inferno possa ser um tema presente, a mensagem central da Bíblia é sobre o amor, a graça e a salvação proporcionados por meio de Jesus Cristo. Ele oferece esperança e uma maneira de reconciliar-nos com Deus, prometendo uma vida eterna em sua presença, conforme descrito no livro do Apocalipse. Haverá um momento de julgamento em que Satanás será finalmente derrotado após uma série de eventos cataclísmicos no Lago de Fogo, onde será atormentado eternamente. Após esse julgamento, ocorrerá o grande julgamento do trono branco, onde cada pessoa será julgada de acordo com suas ações e sua aceitação ou rejeição de Cristo. Aqueles cujos nomes não estão no livro da vida serão lançados no lago de fogo, separados eternamente da presença de Deus. No entanto, para aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo e o presente da salvação, aguarda-os a vida eterna nos novos céus e na nova terra, onde dor, tristeza e morte não existirão mais. Este é o cenário descrito em Apocalipse 21:1, que fala sobre um novo céu e uma nova terra. Em suma, os ensinamentos da Bíblia sobre a vida após a morte enfatizam a importância da fé em Jesus Cristo. A decisão é clara: ter uma vida eterna com Cristo ou enfrentar uma separação eterna em tormento. Em nossa oração, dirigida ao Pai Celestial, buscamos entendimento e clareza sobre as verdades contidas em Sua palavra. Reconhecemos que tanto o céu quanto o inferno são realidades, o que pode ser avassalador para nós. Pedimos, Senhor, que nos ajude a compreender a seriedade de nossas escolhas e as consequências que elas acarretam. Lembra-nos do Teu amor e do sacrifício feito por Jesus para nos oferecer uma alternativa ao castigo eterno. Concede-nos sabedoria para assimilar essas verdades e um coração voltado para Ti. Intercedemos por aqueles que estão assustados ou cheios de dúvidas, que sintam conforto em Tua presença e compreendam que, por meio da fé em Jesus, têm esperança e um futuro contigo. Agradecemos, ó Deus, por nos conceder Tua palavra como guia e por sempre nos ouvires quando clamamos. Ajuda-nos a viver vidas que reflitam Teu amor e graça, para que outros também possam conhecer e entender a esperança que temos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Se este conteúdo foi útil para você, peço seu apoio através da inscrição para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos inspirar mais mentes e aprofundar nossa compreensão. Agradeço por estar aqui. Até a próxima. Que a luz guie seu caminho.